Estamos recebendo com muita satisfação nos estúdios da Rádio Imigrantes o médico Dr. André Rossim, a quem nós cumprimentamos por ter aceito nosso convite. Doutor, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom, nós vamos falar hoje sobre a pressão alta, pessoal, que é uma doença traiçoeira. Quando os sintomas aparecem, a doença está instalada há muito tempo e já comprometeu o funcionamento de vários órgãos. Para se ter ideia, no Brasil, 20% da população e metade das pessoas acima dos 65 anos sofrem de hipertensão arterial. Embora menos prevalente do que nos adultos, a doença também pode manifestar-se na infância. A mudança no estilo de vida pode contornar o problema. Eu queria começar perguntando ao Dr. André Rossim, a partir de quais valores a pressão arterial é considerada alta, doutor André? Acima de 12, Elvis, tudo seria considerado alto. Porém, o que contaria mesmo seria a frequência que estaria acima de 12. Por exemplo, deu 13. Está ligeiramente alto, mas não seria hipertensão de primeira medição. É um volume aceitável ainda. Seria. No caso, seria 14, várias medições ao decorrer da semana. Aí sim configuraria a hipertensão leve. Bom, esse conceito é importante. A ingestão de sal, dentro de limites razoáveis, não é proibida para pessoas normotensas, né? Esse termo mesmo, normotensas. Isto é, com pressão arterial normal. A questão do sal, queria que o senhor falasse a respeito. O que o senhor considera a ingestão normal de sal? Em considerando pessoas sadias ou doentes, todo mundo deveria ingerir aproximadamente 1 grama de sal no almoço e 1 grama na janta. Isso seria 2 gramas por dia. É quase nada então, né? Praticamente nada. Que a gente aqui no Brasil tem costume de pôr o sal na comida e não depois que ela está pronta. Então isso aí tem uma dificuldade muito grande de ter esse equilíbrio. Mas se tivesse colocando depois, teria como. Aí fica mais fácil. Então o ideal seria fazer a comida sem sal e depois, né, jogar um pouquinho assim por cima. Exatamente. No saleiro mesmo. Ser condimentado e na hora de comer, porque o que você leva na boca é que você sente, igual o ovo. Se você fritar um ovo e jogar o sal por cima, ele vai ficar bem salgado. Agora, se você colocar o sal quando ele está fritando, ele não salga. Ele fica assim, um salzinho bem leve. Entendi, doutor. Olha, cerca de 90% dos casos de hipertensão arterial são de causa desconhecida. Quais são as alterações do organismo que podem levar à hipertensão? Eu vejo que a principal causa é o aumento da resistência vascular. Por exemplo, a obesidade, o tabagismo, o uso de drogas, dentre outras milhares de causas. A diabetes, por exemplo, também. Entendi. Por que não existe mais a recomendação de que o hipertenso deva comer sem sal? Nós acabamos de falar que são algumas perguntas que, inclusive, foram deixadas por internautas e ouvintes da Rádio Imigrantes FM. Então, tem essa recomendação mesmo? Não tem que deixar de comer? Tem a recomendação. Ninguém pode ficar sem comer sal. Principalmente essas 2 gramas, que no caso seria o nível fisiológico de sal. Mesmo sendo hipertenso, no caso. Mesmo sendo hipertenso. Porque isso aí não está relacionado só à pressão. Está relacionado ao balanço hídrico, ao coração, aos músculos. A gente tem que ter água o sal para aderir a água nos músculos. Então, sem isso, a gente não consegue fazer isso. A gente ficaria muito fraco. Tá certo. Aí está respondida a pergunta pelo doutor André Rossim. Bom, é sempre lembrar, né? Sempre bom lembrar como, mesmo com a pressão alta, a pessoa não sente dor de cabeça e nem enxerga pontos brilhantes. Por isso, acha que está tudo bem com ela. Então, quer dizer, quando a pessoa está com pressão alta, geralmente sente esse sintoma, dor de cabeça, estou com pressão alta. Pode acontecer de não sentir a dor de cabeça, de não ver o ponto brilhante e estar com a pressão alta, doutor André? Pode sim, porque muitas vezes eu vejo que a pessoa confunde algumas coisas. Por exemplo, comi uma comida ali muito forte. Só que muitas vezes não é isso, era a pressão mesmo que está ligeiramente alta e não percebe. Os sintomas que você falou aí desses pontos brilhantes, isso é sintomas de enxaqueca. Não é sintoma de pressão alta. Geralmente, quem tem a pressão muito alta, 16, 17, 18, vai sentir um pouco de dor, pode sentir um pouco de mal-estar, fadiga, cansaço. Então, não é um sintoma muito fácil de ser determinado. Entendi. Muitas vezes, um senhor de 65 anos perde o movimento do braço, da perna, sua boca entorta porque teve um derrame. Quando o médico vai investigar, descobre que o paciente descuidou-se de controlar os níveis da pressão periodicamente. Quando e com que frequência nós devemos começar a medir a pressão arterial? Para uma pessoa sadia, pelo menos 1 vez, 2, 3 vezes por mês.
para a pessoa doente de 2 a 3 vezes por dia. Por dia? Frequentemente. Ao longo da vida. Isso é aquela pessoa que já tem o problema da hipertensão. Isso, para quem já tem o problema. Porque não tem como. É igual a questão da diabetes. A gente tem que controlar ao longo do dia porque ela oscila ao longo do dia. Com a secreção de hormônio, com a alimentação, com o estresse do dia a dia. Então, ao longo do dia, ela vai alterar. Tá certo. Nós estamos entrevistando aqui o médico Dr. André Rossim, ao vivo na Rádio Imigrantes FM, ele que está falando sobre pressão alta. Quando várias medidas indicam hipertensão leve, a pressão está discretamente aumentada, 15/10, por exemplo, é necessário introduzir logo a medicação ou algumas mudanças no estilo podem vir a corrigir o problema. Então, ele está com a pressão levemente alterada. Ele deve logo tomar remédio ou ele pode procurar outros mecanismos, doutor André? O principal é se diagnosticar a causa. Falar assim, por que está acontecendo? Muitas vezes no dia a dia hoje a gente encontra até causa psicológica, que não tem nada a ver com doença fisiológica, mas está mentalmente relacionada a isso. Por exemplo, está estressado demais, ou está devendo, ou está preocupado, o filho passando mal. Isso aí altera a pressão com certeza. Então o primeiro passo seria diagnosticar para depois intervir. Tá certo. Se a pessoa é obesa, quantos quilos deve perder para ter impacto no controle da pressão? A obesidade é uma questão importantíssima, porque se não tiver o controle da obesidade, a probabilidade de ter um tratamento efetivo na pressão é baixíssima. Geralmente as pessoas obesas têm problemas de pressão. Para mim é 100%? Via de regra. A pessoa fala, a questão do gordinho é bonita, isso aí não vale a pena. O que vale é que aumenta a resistência da vasculagem das vias da perna, só que, consequentemente, isso aí não vai ter um retorno bom para o coração. Vai aumentar a pressão, vai aumentar a própria gordura apertando as veias. Ah, verdade. Tudo isso aí vai aumentar a pressão. A curto prazo ela sobe e a longo prazo ela baixa. Porque tem os efeitos principais, os primários da hipertensão e tem os outros que vêm depois. Bom, se a pressão arterial estiver discretamente aumentada, a primeira intervenção não medicamentosa pressupõe mudanças no estilo de vida. E quando se chega à conclusão de que isso não é o suficiente para baixar a pressão? Por exemplo, toma vai procurar mudar o estilo de vida e aí não melhora nada, a pressão não abaixa. Qual que é a recomendação? Eu acho que é a revisão do paciente, porque é muito improvável que isso não esteja surtindo efeito. Por exemplo, a pessoa fumava, parou de fumar, tem que melhorar. A pessoa comia muito sal, parou de comer, tem que melhorar. Não fazia exercício nenhum, era 100% sedentário, passou a fazer exercício, tem que melhorar. Tudo isso, emagreceu, tem que melhorar. Então, a pessoa tem que seguir as orientações. Tem que apresentar um resultado. Tem que obrigatoriamente apresentar o resultado. Se não apresentar, aí tem uma coisa errada. É pela mesma questão que vai subir porque está gordo, vai diminuir porque está magro. Entendeu? Então, isso aí é uma lógica. Não tem 3 explicações, só tem essa e mais nenhuma outra. Bom, doutor André, medicamentos para hipertensão devem ser tomados diariamente para o resto da vida? Pode chegar um dia que a pessoa vai encerrar, não vai precisar tomar mais remédio? Eu vejo que teria como evitar se fosse diagnosticado cedo. Se for, é igual a questão da diabetes. A diabetes e a hipertensão, elas são doenças que geralmente caminham junto. Se for induzido o tratamento cedo, com mudança de estilo de vida, os medicamentos na hora certa, a tendência é não precisar mais. Porém, o avanço da idade, por exemplo, a pessoa de 70, 80 anos, ela vai ter uma disfunção natural do coração. Então, quanto mais velha, a possibilidade de tomar muito tempo é maior. Por exemplo, uma pessoa geralmente com 80 anos, ela tem um baixo débito cardíaco, ou então a frequência dela está baixa. Então, ela tem que tomar algum tipo de droga que fortalece só mesmo essa questão. Entendi. Bom, de quanto em quanto tempo os hipertensos devem medir a pressão? Essa é uma outra pergunta, bate com aquilo que o senhor falou há pouco tempo atrás, mas é bom reforçar aqui, doutor. Uma pessoa que é sabidamente hipertensa, eu recomendaria pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e de tarde, para ter um valor aproximado ao decorrer do dia. E para a pessoa doente numa crise, a gente chega a fazer até em 10 minutos. De 10 em 10 minutos, Para monitorar literalmente. Até estabilizar. Bom, se a pressão alta é hereditária, é possível controlá-la sem remédios, só com alimentação? A questão da hereditariedade, eu acho que também é igual a diabetes, de novo. É a questão do estilo de vida. Tem essa questão de hereditário? Tem também. O pai tem pressão alta e o filho tem e vai passando. Tem, e aí... porque pode ter alguma casa, tipo assim, a obesidade pode ser genética. Entendi. Então ela pode estar associada à genética da obesidade causando a pressão alta. Nossa senhora, aí é complicado, viu? Uma pessoa de 45 anos hipertensa, ela pode praticar esportes, doutor? Pode.
O segredo é que a pessoa deveria começar de acordo com a sua capacidade, não mais... Não pode extrapolar, né? O problema de tudo é isso. A pessoa fala assim, não, meu médico falou para me fazer um exercício. Quer pegar e virar fisiculturista hoje. Aí não tem jeito. Aí não vai dar nada certo. A pessoa tem que ir mais na manhã, fazendo a caminhadinha, avaliando o esforço respiratório, como é que tá, se está respirando bem, se não está sofrendo, que não adianta você estar fazendo exercício sofrendo também. Tá certo. Olha, há como evitar a hipertensão gestacional? Existe alguma forma de preveni-la antes da mulher engravidar? Antes de engravidar, não, porque isso aí não tem ainda uma causa, falar assim, absoluta, que é por causa disso que acontece. Pode ser urinária, pode ser renal, pode ser psicológica, pode ser qualquer tipo de causa. Mas o segredo consiste no acompanhamento, que a grávida fazendo o acompanhamento correto, ela não vai sofrer da pressão alta, que ela vai ser medicada de acordo com a possibilidade e não vai ter efeito nenhum para o bebê. Geralmente, as mulheres grávidas, elas passam por problemas relacionados à hipertensão? Isso é uma rotina? Frequentemente. Isso é muito perigoso na hora do parto, né? É, com certeza. Não na hora do parto, mas durante, o período gestacional. Durante a gestação, porque vai aumentar muito a demanda de sangue na mãe. Então, consequentemente, pode faltar nutriente no bebê. Pode levar deformação, pode levar infinitas possibilidades. Bom, apesar de não ter histórico familiar, a pessoa pode se tornar hipertensa? Não tem ninguém na minha família com problema de hipertensão. Pode, porque, por exemplo, meu pai, ele mora na roça, minha mãe mora na roça, e eu moro na cidade. Estresse e faço tudo de errado que existe. Com certeza eu vou ter uma vida diferente e, consequentemente, pressão diferente deles. A vida no campo e na cidade, só de mudar o ambiente, já muda. O calor. Ah, muito bem. Doutor, eu queria falar rapidamente aqui a respeito de um trabalho feito pelo senhor no PSF da Lajinha, e eu estive, por incrível que pareça, nesse final de semana, conversando com um amigo nosso lá, e ele até falou, rapaz, aquele doutor André Rossin, ele é idolatrado lá na Lajinha. E a gente conhece o seu trabalho, conheceu bem de perto a forma de atendimento. E como é que o senhor faz essa avaliação desse contato que o senhor tem lá? O senhor até, de uma forma bem engraçada, descontraída, grava vídeos no momento da visita aos pacientes, brinca com os pacientes. Isso conta muito para a recuperação dessas pessoas que se encontram enfermas, doutor André? Conta. O acolhimento, para mim, é o principal. Não adianta a gente querer tratar, falar assim, você vai tomar esse negócio aqui, depois você volta aí. Isso aí não funciona. Você tem que provar para a pessoa que ela vai ter uma vida diferente, que isso aí vai surtir efeito na vida de todos os aspectos, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, eu acho que o tratamento é conjunto. Não adianta querer tratar um corpo doente com a alma doente. Tem que tratar os dois de uma vez só. Que o conceito de saúde é isso, é um corpo saudável, uma mente saudável. E aí, nessas visitas, o senhor aproveita para comer uma galinha caipira e tal. Não pode faltar não, né? O povo, muita gente fala assim, mas ele está tirando proveito desse Uma hora eu vou pegar a quantidade de pessoas que eu não consegui nas casas e vou perguntar, falar assim, e aí, o que você acha? A pessoa, ela fica indignada que eu não vou. Elas fazem questão. Não, eles gostam mesmo, senhor. Muitas vezes, eu nem sei. Fala assim, eu chego lá na Lajinha hoje. Aí fala assim, você vai lá para Capitólio. Aí eu nem sabia que era para mim ir lá. Lá já tem a galinha lá me esperando, a mulher já fez. Então... É porque o cronograma é organizado pelo próprio PSF. Lá, então você só chega e fala, hoje tem que estar para... Eles estão me esperando lá de jeito. É um pessoal bastante hospitaleiro também da Lajinha, né? Eu gosto muito da Lajinha. Para mim, a melhor população que eu já trabalhei é pela Lajinha. Outro local que o pessoal gosta muito do senhor, que eu ouvi outro dia, o pessoal do Novo Horizonte também. Novo Horizonte também. Novo Horizonte. O pessoal lá gosta muito do doutor André Rossin. E tá até o Adão Pereira falando aqui que é verdade, o doutor André Rossin é o cara. Rosa Neiva, bom dia. Guilherme Teixeira, bom dia. Todos acompanhando aqui a nossa transmissão. Doutor, o senhor também recentemente parece que está ocupando um cargo de destaque no Hospital Bom Samaritano. Como é que tudo aconteceu? Eu fui eleito, na verdade, não fui nomeado, fui eleito vice-diretor agora clínico da parte hospitalar. Agora doutor Samir foi eleito diretor novamente, e a gente agora vai dar um seguimento nos casos, coordenar a parte clínica, tentar manter um controle melhor do hospital. Não é administrativo. Administrativo é diferente, que compra medicamento, a gente controla os pacientes e a parte hospitalar, os médicos e os pacientes. Mas como é que está a situação do hospital momentaneamente? Eu vejo que está melhorando, devagarinho está melhorando. Está melhorando aos poucos. Mas a gente precisa de muito mais ainda, é pouco ainda. Eu vejo que não tem muito a ver com a nossa conversa agora, mas em todos os setores da prefeitura tem ar-condicionado. E por que o nosso hospital não tem? Se a pessoa igual nós três aqui, tão saudável, a gente está aqui no bem fresco, bem, tudo beleza. E a pessoa está lá morrendo, doente, sofrendo e está sentindo calor. Então isso aí a gente tem que dar um jeito de fazer uma lei que bota isso aí lá dentro.
Tá porque certo. está insuportável. Doutor André, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Rádio Imigrantes FM. É sempre esclarecedora a sua entrevista. O senhor tem um compromisso com a gente de retornar praticamente toda semana, dentro das suas possibilidades, para falar sempre de um assunto de interesse coletivo. Parabéns pelas conquistas que o senhor tem conseguido. Isso é mérito desse trabalho que é desenvolvido com muito profissionalismo e com muita humildade acima de tudo. E realmente eu fiz questão de tocar nessa questão da lajinha, porque foram 2 pessoas da comunidade que falaram a respeito desse seu trabalho prestado lá, falaram a respeito também dessa questão da comunidade que gosta e respeita o seu trabalho. A Vani Esther Onofre está aqui também parabenizando o doutor André, e a gente fica muito feliz e satisfeito, e que outros profissionais médicos tomem como exemplo, acima de tudo, eu gosto sempre de enfatizar isso, a humildade que o senhor trata os pacientes. O senhor pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Elvis, pela oportunidade e dizer que isso aí é importantíssimo para a nossa cidade. A gente tem que, em vez de começar a tratar do doente, tratar das pessoas. Isso aí é humanizar, não é fazer um milagre. Isso aí é cuidar de nós mesmos.